Nós estamos, assim, fazendo uma série de estudo dos 10 mandamentos, e já estudamos já 3 mandamentos, e agora vai ser o 4º mandamento, e o 4º mandamento é, o parabéns para o Saulo, que falou decorado, né, quinta-feira, todos os mandamentos em ordem, e o 4º mandamento é, guarda o sábado, né? Então nós vamos abrir abre suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Todos os mandamentos, dos 10 mandamentos, esse é o mandamento mais difícil, em questão de aceitação, mais polêmico. Alguns, né, creem de uma forma, outros creem de outra forma. Tem algumas igrejas que ainda está preso, né, nesse mandamento, mas nós vamos nessa noite falar, baseado na Bíblia. Você, como diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, não sei se é 19, julgai todas as coisas, mas retém o que é bom. Então nós podemos julgar todas, mas buscar o que é bom, não achar que tudo está errado. Então você e eu temos obrigação de estudar a Bíblia. Quando alguma coisa a gente está em dúvida, vai na Bíblia. Hoje a facilidade, né, de a gente aprender, é claro que jamais pegando fontes assim duvidosas. Temos que ter fontes que assim sejam conforme a palavra de Deus ensina, e cuidar com más interpretações. Não pode um versículo ter dois tipos diferentes de interpretação. É uma interpretação só. Porque pode acontecer algumas colocações diferentes, um ângulo diferente, mas interpretação diferente não pode a Bíblia ter. É uma interpretação só. Então vamos meditar um pouco nessa noite em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Deus abençoa a sua palavra. Então nós vemos aqui que o próprio Deus estabeleceu um princípio de descanso. E sendo Deus, Ele próprio descansou, nos ensinando que precisamos descansar para que dependamos totalmente do nosso Deus. Ele diz: 6 dias trabalhará e fará toda a obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus, e não fará nenhum trabalho. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, do versículo 2, que Deus estabeleceu esse princípio. Deus fez a obra em 6 dias, e no 7º dia descansou. Ele estabeleceu esse princípio já desde ali no Jardim do Éden, quando ele fez 6 dias o mundo, criou tudo, e no 7º dia descansou. Alguns princípios que Deus estabeleceu no Jardim do Éden também me fez lembrar da família. Deus fala assim que, portanto, deixará o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando 2 uma só carne. Outro princípio que Deus estabeleceu no Jardim do Éden. E Deus diz aqui que Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou. Então o 4º mandamento fala da santificação do dia do Senhor. Nele a igreja do Senhor, espalhada no mundo inteiro, reúne para cultuar o nome de Deus. E apenas um dia da semana designou para que nós descansássemos para o nosso bem. Olha só que Deus abençoou a humanidade toda. E fica a pergunta em torno da santificação, nesse dia que Deus preparou para nós. Como nós temos lidado com esse mandamento? Como que nós prestamos culto ao Senhor, como nós escolhemos o dia do domingo? Se eu tenho servido nesse dia, verdadeiramente nesse dia que o Senhor deu para nós descansarmos, mas para buscar Ele, ou nós temos ignorado esse dia de descanso? Se temos servido esse dia ao Senhor,
verdadeiramente ou nós temos feito a nossa vontade? Como nós temos, visto o dia de descanso que o Senhor fez? O dia de descanso, quando nós entendemos a palavra do Senhor, não é para nós ficarmos deitados com preguiça e não fazer nada. É um descanso físico, claro, mas um descanso mental também. Mas o mais importante é nós, alimentarmos do Senhor, nós se reunirmos na casa do Senhor, nós compartilhar junto com os irmãos, louvando e adorando o Senhor, como nós estamos aqui. É isso que nós temos que entender. Deus criou esse descanso. Ele instituiu para que guardasse este mandamento. Ou não observância desse mandamento equivale a não observância de qualquer ordenança, como matar, adulterar, dizer falso testemunho, cobiçar. Não tem diferença. Sendo os 10 mandamentos, algumas pessoas querem ignorar ou guardar, esse dia. O povo de Israel santificaram o 7º dia. Quando o povo de Israel, e foi dado para o povo de Israel, como nós lemos aqui em Êxodo 20, 8, também Deuteronômio 5:12, fala também ali, mas fala uma coisa interessante, quando fala de guardar o 7º dia, que o povo lembra da libertação do Egito. Quando você lê lá em Deuteronômio 5, a partir do 12, fala que eles guardaram o 7º dia e lembraram da saída do Egito, da escravidão do Egito. E eles comemoram isso, quando eles lembram de guardar o sábado, desse dia de descanso. E nós cristãos, nós lembramos o 7º dia, o dia de descanso, digamos, o dia de descanso, é quando Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, e nós lembramos e damos glória ao Senhor, esse dia importante, dia de descanso, para buscar o Senhor. A gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Nesse tema, desse texto aqui, nós não podemos ser legalistas quando observarmos o 7º dia, ou em qualquer outro dia, mas santificá-lo como o dia da vitória do Senhor. Cultuando na igreja, devotando uma devoção particular. Nós temos que lembrar disso, devemos estar em comunhão com os irmãos. Quando nós estamos em comunhão com os irmãos e buscamos a adoração ao Senhor na casa do Senhor, nós podemos desenvolver os dons que o Senhor pode nos dar. De estar na igreja traz expectativa para o grande dia do Senhor, e também nos dá esperança que um dia vai cessar todo o trabalho neste mundo, e nós vamos ter o descanso eterno com Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 21:4, Deus enxugará todas as lágrimas, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então nós vamos chegar nesse tempo, amados, de verdadeiro descanso. E por isso que nós estamos aqui na igreja, nós vemos na igreja dia após dia, semana a semana, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, porque logo um dia Deus vai nos levar. Nós vamos estar para sempre com o Senhor, e a Bíblia fala que Deus vai enxugar todas as lágrimas, todas as dores, todo o sofrimento vai ser cessado. Mas enquanto estamos neste mundo, não vamos ficar isentos dos problemas, das lutas. Nós vamos passar por isso. O importante é a gente estar glorificando a Deus, adorando e se santificando. Lembre-se, amado, esse dia, quando o Senhor fala, é dia de santificação. Vamos ver nesse tempo de hoje, como que está sobre guardar esse mandamento. Se tem progredido ou tem havido uma decadência espiritual. Se estamos observando esse mandamento, como está no dia de hoje? Todos os outros mandamentos, quando fala aqui dos 10 mandamentos, mas todos os outros mandamentos são dádiva do Senhor. Mas esse mandamento é qualificado como presente do Senhor ao povo de Israel. E sábado é apresentado sendo o dom de Deus que visa o descanso e o benefício do seu povo, conforme em Êxodo 16, 29 e 30. O sábado em hebraico, lembre-se disso, o sábado em hebraico significa descansar, folgar, respirar, cessar, parar. Então, o significado do sábado são palavra descanso.
O verbo é encontrado muitas vezes no Antigo Testamento. Sabá não significa o sétimo dia, mas significa descanso e fôlego. Em Êxodo 20:11, diz que Deus descansou, não por motivo físico. Ele nunca se cansa. Quem diz que Deus se cansa? A Bíblia fala que Ele trabalha 24 horas. É um Deus que não se cansa, mas Ele descansou. O seu repouso mostra o simples fato que Deus finalizou a sua obra. Deus fez o mundo em 6 dias. Isso mostra, que a observância do sábado seja um memorial de descanso do Deus depois de sua grande obra. Afinal de contas, amado, Deus criou tudo. Tudo Deus criou, tudo que nós vimos, Deus criou do nada. Não existia nada e Deus criou do nada, amém? Glória a Deus. Ele criou nós, criou toda a natureza. Nós às vezes olhamos, assistimos no YouTube, vemos as praias, os locais lindos, a natureza, enche nossos olhos. Deus criou tudo. Tudo para a glória dele. Quando o autor diz em Êxodo 20:10, esse é o dia do Senhor. Deus descansou o 7º dia da criação, e por isso que deseja que todo homem criado à sua imagem também descanse. Nós precisamos também ter um descanso. Como eu disse em Deuteronômio 5, 14 e 15, vemos a observância do dia do descanso, é a libertação do povo da escravidão. Quando livres, deveriam mostrar misericórdia com os escravos. É interessante que nós analisar aqui, que Deus fez diferença do povo de Israel com o do povo pagão. Quando Deus deu para essa lei para o povo de Israel, o sábado, lembre-se, foi dado exclusivamente para o povo de Israel. Nenhum outro lugar na Bíblia você vê que Deus deu esse mandamento para os gentios. Mas quem era estrangeiros, quem era pessoas que eram escravos de outra nação, eles tinham que também guardar esse mandamento. Mas não foi dado nenhum local para outros povos gentios. Para que os povos pagãos observassem que Deus era o Senhor que controlava, que dirigia o povo de Israel. E que para que outro povo pagão também observasse que havia descanso, que não era explorado os escravos. Essa é a diferença. Deus fez isso de uma forma peculiar para o seu povo de Israel. Era o seu povo de propriedade exclusiva. Então, eles tinham essa diferença do outro povo pagão, que eles descansavam, eles não exploravam os escravos. Então, nós vemos isso Deus fazendo. E era benefício de toda a humanidade. E quando o povo de fora, os outros povos pagãos, viam isso, também copiavam. E esse descanso, amados, atingiu toda a humanidade. Deus deu descanso para nós, devido ao descanso. Então nós podemos glorificar Deus. Deus preparou tudo, Deus fez tudo perfeito. Nós não somos máquinas nessa aula, trabalhar e não descansar, precisamos descansar. Uma versão positiva que vemos em Levítico 19:3, o cumprimento desse dia é individual e ao mesmo tempo coletivo. A observância refere-se apenas ao sábado que foi determinado. E o motivo de guardá-la é Deus Javé. O Senhor se revelou e libertou seu povo, ensinando a viver em descanso e em santidade. Nós não podemos viver em descanso praticando as coisas erradas. Mas lembre-se, amados, é viver em santidade. Cumprir esse mandamento não é venerar o dia em si, o sábado em si, mas sim onde Deus se revela no seu santuário, como diz em Levítico 19:30. E vemos o próprio Jesus, que ia ao templo todos os sábados, quando ele leu a escritura na sinagoga do Senhor. Então Jesus tinha esse costume, todo sábado ir no templo, meditar, todo o tempo, também buscar o Senhor. Ele também tinha esse costume, ele ia lá reverenciar, ele ia lá escrever, como ele leu a escritura na sinagoga do Senhor, conforme diz Lucas 4:16. Em Isaías 58:13 fala como reverenciar o dia do Senhor. Lembre-se, amados, o dia do Senhor. O primeiro aponta o lado negativo, quando Isaías fala aqui em Isaías 58:13. Aquilo que não se deve fazer nesse dia, como profanar o nome do Senhor,
cuidar dos seus próprios interesses, pretender fazer a sua própria vontade, falar palavras inúteis ou frívolas. Depois, essas coisas, primeiro, não deveria fazer. Será que muitas vezes nós, como hoje, que nós escolhemos para servir ao Senhor, nós falamos coisas frívolas? Buscamos as coisas a nosso interesse, depois Deus? Será que fizemos a nossa própria vontade? Nós temos feito a nossa própria vontade e não a vontade de Deus? Então Isaías aqui está dizendo que muitos faziam isso. Então primeiro ele vai lá e condena essas coisas erradas, essas coisas que o homem fazia, e muitos fazem isso ainda até hoje. Faz sua vontade e não a vontade de Deus. Depois o profeta salienta palavras construtivas, o que deve ser feito. Como considerar o dia do Senhor? O dia do Senhor, amado, para nós considerar, nós precisamos honrar. Precisamos deleitar-se em Deus, e novamente fala da reverência solene, não em um dia em si, mas do Senhor do dia. O Senhor que é o Senhor desse dia, Ele que governa, é Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser buscado. Mas ainda muitos veneram o sábado acima do Senhor, como judaísmos e algumas seitas. Eles colocam o sábado acima do Senhor. Isso nós vamos ver, quanto que Jesus teve confronto com os fariseus. Então, nós temos que, nesse dia, se reverenciar diante do Senhor. Um culto solene que nós estamos aqui. Não é um culto para homens, mas é um culto para o Deus, o Criador, o Senhor, que deve ser adorado e buscado. Nós estamos aqui para nós, cada dia mais, nos santificarmos. Para cada dia mais nós sermos lapidados, moldados, transformados. E precisamos estar ouvindo a palavra de Deus e guardando em nossos corações. Algumas ações do quarto mandamento, veremos algumas versões que inibe, como diz em Êxodo 20:10. Em Êxodo 20:10, nós lemos aqui, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Lembre-se, amados, quando Deus estabeleceu o sábado, escolhendo esse dia, foi antes do monte, foi logo no Monte Sinai. Antes disso, Deus num momento falou sobre guardar o sábado. Foi sempre a partir do Monte Sinai. Não fará nenhum trabalho, nem teus filhos, nem teu servo, nem teus animais e os estrangeiros que estão à tua porta. Então, o qual não se limitava apenas ao povo de Israel, estou dizendo aqui, quando o servo e o estrangeiro, eles residiam em Israel, também eles deviam acatar este quarto mandamento. Em resumo, Deus deseja que esse descanso alcance toda a humanidade e que esse direito seja cumprido. Como eu disse, que bom que veio para nós também o descanso. É reconhecer, é nós depender de Deus. É nós confiar em Deus. Em Êxodo 31:14 e 35:2 diz que deveria guardar o sábado, pois é dia santo. Qualquer que profanasse esse dia seria morto. Imagina hoje, se alguém fosse morto por não guardar o sábado. Isso seria incompreensível. Isso seria inconsequente. Mas naquele tempo a ordem divina revela a seriedade que Deus dá esse mandamento ao seu povo. Porque para Deus a santificação neste dia era tão importante como não fazer outros deuses, não roubar, matar, adulterar e não cobiçar. Nesse dia era proibido, amado, até pegar lenha para fazer refeição. Se alguém pegasse lenha naquele dia para fazer refeição, era eliminado. Como que era a seriedade desse mandamento? Uma hora Deus deu maná. E todo dia o pessoal escolhia maná, de segunda a sexta. Na sexta-feira tinha que colher porção dobrada, para que não fosse colher no sábado. Algum povo desavisado ou rebelde, ele ia no sábado
novamente para procurar. Deus ficava irado, profanando esse dia. E hoje não é diferente, né? Quando as pessoas não levam muito a sério as coisas de Deus. Então, essa rigidez em relação ao dia do Senhor continuou também na era profética. Como diz em Isaías, do capítulo 1, do versículo 13, do 55:2 e do 58:13, diz que contra os que profanam o dia do sábado, que é santo, em prol dos seus próprios interesses, seguindo os seus próprios caminhos, cometendo iniquidade logo no dia solene. Então, havia nessas profecias que ele estava já profanando o dia do sábado. Eles estavam buscando seus próprios interesses e não a vontade do Senhor. Isso deixava Deus irado. Deus estabeleceu, Deus deu ordem, e as pessoas profanavam o dia do Senhor. Buscavam seus próprios interesses. Não seguindo os seus próprios caminhos e não o caminho do Senhor. Ezequiel também fala isso, né? Ezequiel 20, do versículo 13 e 21, do 22 e 8 também fala sobre isso. Combatendo, indo contra essas pessoas que profanavam o dia de sábado, o dia do Senhor. Então nós vemos também em Oséias capítulo 2 e 11 e Amós 8:5, diz que Deus iria cessar as festas da lua nova, o seu sábado e toda a sua solenidade por causa da infidelidade do seu povo. Deus iria fazer cessar, não precisa mais guardar o sábado. Deus ia fazer cessar, como dizem Oséias, porque o povo estava sendo infiel, não estava buscando o Senhor verdadeiramente, não estava buscando a vontade do Senhor, mas seus interesses, sua vontade. Então, como que deixava Deus entristecido? Como que esse povo era rebelde? Nesse mandamento, amado, o seu povo deveria observar com certo rigor. Exigia obediência para não ser morto. Com tudo isso, é ser conscientizado que precisamos descansar para o nosso bem. Então, quem não obedecesse naquele tempo era morto, era eliminado. Mas em contrapartida, era para o nosso bem, era para o bem da humanidade, para que não trabalhasse fadigado, mas que descansasse. Esse descanso, amado, resume, é depender de Deus. É você confiar toda a sua vida nas mãos do Senhor. E muitos não têm confiado. Você ora a Deus, peça a Deus, mas você que ainda quer dar uma mãozinha para Deus, como que Deus precisasse. Isso falta de descanso, né? Confiar em Deus, descansar no Senhor. Então, nós precisamos desse descanso. Não fomos criados só para lutar, trabalhar. Nenhum ser humano sobreviveria sem descanso. Todos nós, amados, nós temos necessidade de um descanso, de uma pausa física, mental, emocional, espiritual. O pastor está de férias, ele precisa também descansar. Espiritualmente, né? Ele trabalha, lidar com o âmbito espiritual, sua mente, se envolvendo, preparando a mensagem, como eu também estou nesses dias aí, precisamos descansar. Então todos nós precisamos da importância do descanso. Deus nos lembra na importância desse descanso, pois muitas vezes pensamos somente em nós, em nossos afazeres, preocupação, e nós esquecemos do dia do Senhor. É isso que acontece, amados. Quando nós priorizamos nossas coisas, nós só pensamos em nós não priorizamos as coisas do Senhor. Nós não damos valor para as coisas do Senhor. Afinal, o alvo do sábado é um momento de recuperação. Avaliarmos nossos atos, meditarmos em sua palavra e ficar despreocupado com a vida secular. Quando nós se envolvemos nas coisas do Senhor, quando nós somos guiados pelo Senhor, quando nós dependemos do Senhor, nós não somos dominados pelos problemas seculares, porque os problemas seculares sempre vai ter. Sempre vamos passar algumas lutas. Às vezes está bem hoje, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se nós somos dominados pelo problema secular, somos dominados pelos problemas pessoais, a nossa vontade prevalece, aí nós vamos ficar mais desesperados ainda.
porque Deus não está no controle. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, os problemas seculares que venham, mas nós vamos estar fortalecidos no Senhor e vamos superar, amém? Mas quando nós descansamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, afinal, lembrar que o sábado é uma dádiva, é um presente que o Senhor deu. Torna-se uma responsabilidade. Lembrar, sábado significa descanso. Lembre que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus estabeleceu para que descansasse. E durante todo esse tempo, quando Deus deu esse mandamento, o povo de Israel, naquele tempo que entrou até a terra prometida, guardava, mas depois o povo caiu em rebeldia. A Bíblia fala que o povo era obstinado, homens rebeldes, pecadores, que não guardavam os mandamentos do Senhor. E como nós vemos em Oséias, Deus falou que ia cessar, guardar o sábado, e aí Deus prometeu com sua ira que o povo ia ser exilado, e o povo foi exilado para a Babilônia, onde ficaram 70 anos cativos por causa da rebeldia. E nesse período nós vemos que quando volta do exílio babilônico, no período persa, que o Babilônio caiu, o Império Babilônia caiu e entrou o Império Persa. E o Império Persa nessa época que governava, e no tempo tinha Neemias. Quando ele voltou para Jerusalém, reconstruiu o muro, Obadias veio para reconstruir o templo, e recaiu a observância do dia de sábado. Havia sério protesto nesse dia de Neemias. Neemias viu que o povo estava já deixando de lado de guardar o sábado, trabalhava no sábado, vinham os viajantes naqueles dias em Jerusalém, descarregavam no sábado. Neemias protestou terrivelmente, seriamente, severamente. Ele foi muito firme e protestou, expulsando todos os viajantes para que não atendessem no sábado, não abrissem o portão. E Neemias foi muito duro, para que o povo não deixasse de guardar esse dia que era o dia do Senhor. Não deixou comercializar, devia observar o sábado com rigidez. Após isso aconteceu na época de Neemias. Após o exílio dos últimos profetas, como Malaquias, foi surgindo gradualmente uma alteração no que diz acerca de sábado. Lembre-se, amado, do último profeta Malaquias até Jesus voltar, até Jesus vir, durou 400 anos. Aí houve muita alteração nas leis. Resumindo, os fariseus e os escribas acrescentaram 39 leis acima daquilo que Deus tinha ordenado. Então começaram a criar um fardo pesado. Fardo pesado que as pessoas já não obedeciam os mandamentos do Senhor e ainda criou mais leis. É como nós vemos no Brasil, na Constituição do Brasil, Quantas leis, e cada vez aumenta mais leis. E as leis que era para cumprir não cumpre, aí vira uma constituição, fica inconstitucional, e assim tem acontecido. E aqui também aconteceu semelhante. Na sinagoga as leis eram observadas no sábado, e pouca tradição oral, e ao pouco a tradição oral foi desenvolvendo entre os judeus. Passaram a observar com foco nas minúcias, e havia tratado que a observância deveria ser com atenção. Então eles sobrecarregaram os mandamentos de Deus pelo sacerdote e pelos fariseus e suas tradições. E nesse intento Jesus apareceu, Jesus chegou. E Jesus insurgiu as suas observações. E lembre-se, amado, quando Jesus surgiu com suas observações, ele não protestou contra o sábado, nem contra as leis, mas Jesus protestou contra os fariseus. Ele se opôs contra os fariseus, que deixaram a palavra de Deus por causa das suas tradições orais, com suas leis, e ainda pesava, trazia um fardo pesado para o seu povo. E Jesus protestou direto com os fariseus, onde Cristo, ali que nós lemos em Lucas, que Cristo, ele disse que ele é o Senhor do sábado. Ele está acima do homem, das leis dos homens. Ele é o Senhor do sábado. Jesus tinha o costume, como nós falamos, de ir à sinagoga todo sábado.
e cumprir todos os mandamentos do Pai. Jesus não veio revogar lei nenhum, mas Jesus veio cumprir. E ele fala assim: todo que me ama guarda os mandamentos, como eu guardo os mandamentos, e o amor do Pai está em mim. O próprio Jesus falando isso. E ele fala: aquele que me ama guarda os mandamentos. Se nós amamos a Jesus, nós vamos guardar os mandamentos. Amados, é possível nós guardar todos os mandamentos desde que nós amamos a Jesus. Mas se o nosso amor não está em Jesus, é impossível a gente guardar os mandamentos. Mas se nós amarmos Jesus, será mais fácil guardar os mandamentos do Senhor. E Jesus teve uma frequência e crescente conflito com os fariseus e saduceus quanto à interpretação da lei de sábado, mostrando que os intérpretes da lei faziam do sábado em ser obedecido de forma rigorosa, mais do que Deus ordenou. No sábado, amados, para eles não deixava nem as pessoas com fome colher espiga, né? Quando Jesus estava no sábado com os discípulos colhendo espiga, os discípulos estavam com fome, debulhou a espiga e comeu. Os fariseus já condenaram, tinha que proibir os discípulos. Aí Jesus fala: vocês não sabem o que aconteceu, né? Quando Davi estava com fome, ele e seus amigos entrou lá e comeu o pão de preposição que só o sacerdote deveria comer, mas eles comeram porque estavam com fome. Então Jesus, ele combateu as leis dos fariseus, o peso dos fariseus, porque eles impunham essas leis de goela abaixo, exigia para que obedecesse, mas eles mesmos não faziam nada no sábado, nem um bem. E Jesus disse que não era proibido nem fazer o bem, mas para os fariseus até o bem era proibido. Fazer o bem ao próximo para que daqueles que precisam. Nós não podemos negar um bem, uma ajuda para as pessoas, mesmo que seja o dia de estar na casa do Senhor. Sendo que o Senhor do sábado, que é Jesus, era um Deus misericordioso. Então nós vemos aqui, nós lemos no capítulo 6 de Lucas, né, quando fala do homem da mão mirrada. Ele veio no templo, Jesus chama ele e Jesus pergunta: é lícito fazer o bem, curar no sábado? Jesus perguntou, ninguém respondeu. Aliás, né, da cura de um hidrópico, né? Hidrópico é aquelas pessoas que ficavam inchadas. Aí Jesus pega e cura. E os fariseus queriam saber o que poderia fazer com Jesus, como poderia matar Jesus. Eles estavam com raiva de Jesus, porque Jesus fez algo que eles proibiam, fazer o bem no sábado. Nós também, às vezes, o nosso coração se fecha de fazer o bem para as pessoas. Às vezes não temos disposição de ajudar as pessoas, de visitar alguém que está doente, de ajudar quem está precisando. E nós vemos nas ruas tantas pessoas precisando de ajuda, precisando de um auxílio, e muitas vezes nós fazemos como aqueles sacerdotes, né, os levitas do bom samaritano, que passa de largo, para não ajudar as pessoas. E como aquele bom samaritano, né, que foi lá e estendeu, tirou dinheiro do bolso e ajudou. Então nós precisamos fazer o bem, amados. Saber que o Senhor do sábado era misericordioso. Ele ajudou, curou aquele hidrópico, porque Ele é o Senhor misericordioso, fazia o bem, não tinha medo dos fariseus, mesmo que os fariseus ameaçavam matar, Ele fazia o bem. Nós não podemos deixar de fazer o bem. A Bíblia fala que se nós deixar de fazer o bem, nós estamos pecando. Precisamos praticar o bem. Os fariseus, amados, reduziram a ética a uma filosofia proibitiva. Eles legitimavam, tentando evitar o mal aos limites da lei, e com isso não ensinava a ética construtiva, alegre e positiva. Enfim, eles proibiam, não deixavam as pessoas fazer bem, e não ensinava, né, essa lei de uma ética positiva, alegre, que nós temos que cumprir, nós temos que amar os mandamentos do Senhor. Eles não ensinavam dessa forma, somente proibia. E no contexto do Novo Testamento, em cumprir o quarto mandamento não era apenas para evitar o mal, mas também para fazer o bem.
Tem muitas coisas nos 10 mandamentos que nós não devemos fazer, tudo não devemos fazer. Nós devemos cumprir os 10 mandamentos. E tem muitas coisas que se a gente deixar de cumprir, vai ser mal para a gente. O problema é que às vezes nós estamos mais olhando o que os outros fazem, que os outros estão fazendo, e nós não estamos fazendo bem. Estamos mais olhando os erros dos outros e não olhando para nós. Isso, às vezes nós estamos infringindo os mandamentos do Senhor. Como que às vezes a gente aponta para os erros dos outros e nós não olhamos nossos erros? Como que nós queremos que os outros cumpram os mandamentos e nós não estamos cumprindo o mandamento do Senhor? É isso que os fariseus faziam. Eles acusavam, eles sempre rebatiam contra Jesus, e eles próprios não olhavam para o seu coração. Estava longe da vontade do Senhor de amar o próximo, de fazer o bem. E Jesus fala, amado, também numa parte em Mateus 12, 11, Jesus fala, também numa parte que resgatar uma ovelha caída na cova antes que morra. Quem que não vai no sábado, como Jesus falou, se você não vai acudir um animal que caiu na cova, você vai lá e vai tirar da cova. Aí Jesus fala, o homem vale mais que uma ovelha. Olha só, quando Jesus ensina que nós valemos mais que animais, e os fariseus estavam mais preocupados de não fazer o bem no sábado. São um princípio ético do ensino de Jesus Cristo. Ele sempre ajudou, sempre cuidou, sempre preservou a vida do homem. Sempre veio em prol do homem, em prol das nossas vidas. E aí, às vezes, os fariseus estavam mais preocupados com as leis, de não profanar o sábado, de não fazer o bem. Então, isso Jesus direto rebatia com eles diariamente, todo sábado. Nós vemos ações de Jesus no sábado. Olha o que Jesus fez no sábado. Jesus curou o homem da mão ressequida, conforme diz Marcos, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Curou a cura de uma enferma que há 18 anos era cativa por Satanás. Jesus entrou no sábado e veio uma mulher encurvada. Ela andava encurvada há 18 anos. Ela era cativa de Satanás, escrava de Satanás. E Jesus faz essa cura em Lucas 13, do 10 ao 16. E o sacerdote, os fariseus, mais uma vez acusaram Jesus. Jesus fazendo o bem. Você já fez algum bem que as pessoas te criticou? Não ajuda aquela pessoa. Não, aquela pessoa não merece. Já aconteceu isso com você? Essa pessoa aí só vem pedir ajuda, só vem quando você precisa. Só quando precisa, aí ela vem falar com você. Aí você acaba indo na conversa dessa pessoa e não ajuda mais também. Então sempre vai ter alguém para criticar mesmo. Mas aquilo que está no seu coração, amado, faça. Se está constrangendo seu coração a fazer o bem, faça. Não deixa de fazer o bem, não feche o coração para as pessoas. É claro que tem que ter prudência. Jesus curou um cego, um paralítico, que fazia 38 anos que ele estava enfermo, quando Jesus chega ao templo e ele estava sentado ali na porta formosa, na entrada ali da porta formosa. Jesus curou no sábado esse homem que estava 38 anos enfermo. Jesus também curou o cego de nascença em João capítulo 9. E todos eles começaram também a criticar Jesus porque Jesus fez isso no sábado. E Jesus fez muitos ensinos no sábado, declarando que Ele é o Senhor, o Criador do sábado. E intensifica o valor do sábado, amados, que é santificar o nome de Deus. Santificar o Senhor Deus. Então, nessa noite eu quero dizer para nós, e fica a pergunta para mim e para você, presta atenção. Resta duas alternativas nessa noite para nós. Ou se sujeitar totalmente ao ensino de Jesus Cristo, ao seu senhorio, pois Ele é o Senhor do sábado, ou observar rigorosamente as leis com todas as suas tradições orais e casuísmos produzidos pelo judaísmo, ensinado pelos fariseus e escribas. Então nós devemos apedrejar Jesus, aquele que blasfema Deus, um falso profeta, como de fato os judeus acusaram,
e planejaram matar Jesus, conforme diz João 5,18. Qual que você prefere? Tem muita gente matando Jesus, porque ele vai pelas leis dos homens. Vai pelos intérpretes dos homens, e não pelo aquilo que Jesus faz, e pelo aquilo que Jesus nos ensina a fazer. Nós temos que, amados, ser guiados pelo senhorio do Senhor, o ensino de Jesus Cristo. Lembre que Ele é o Senhor do sábado. Devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Ele é nosso mestre, que nos ensina, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos salvou. Não as leis, os fariseus, que eles tinham inveja de Jesus e entregaram Jesus por inveja, a Bíblia fala. Mataram Jesus, porque não creram em Jesus. As nossas ações, muitas vezes, nós matamos Jesus também. As nossas atitudes, quando nós não obedecemos, quando nós não cremos no senhorio de Jesus. Vemos, amado, no Novo Testamento, do quarto mandamento, algo bem positivo: fazer o bem. Nós podemos fazer o bem, salvar a vida. Nós podemos levar o Evangelho de Jesus. A Bíblia fala que não tenho vergonha do Evangelho de Deus, de Jesus, porque é o poder para a salvação. Não envergonhamos. Nós podemos ajudar muitas vidas, salvar muitas vidas. Recuperar a vida. Tem pessoas que precisam que você gaste tempo com ela. Precisa caminhar. Jesus falou, se alguém chamar para você caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. E às vezes a gente não quer fazer isso, né? Se envolver nos problemas dos outros. Já tem os meus. Mas não pensamos assim muitas vezes? Nós podemos cuidar dos animais num dia de descanso. Aqui em Lucas do Rio Verde parece que muitas pessoas não dão conta de cuidar de animais e estão largando nas ruas, porque começam a questionar, está cara a ração, e abandonam os animais. E a Bíblia fala lá em Provérbio, né, que quem é justo atenta para a vida do animal. É fazer o bem. É não desprezar, não chutar, não maltratar. São ações positivas, amados, do quarto mandamento. Então, sendo assim, o sábado torna-se o dia de alívio e libertação. Alívio para o jumento que leva para beber, libertação da mulher presa por Satanás 18 anos. O caminho para o quarto mandamento não é legalismo, proposto pelo farisaísmo, mas a fé que atua pelo amor. Lá em Gálatas 5,6, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas assim a fé que atua pelo amor. Em Gálatas 6,15 fala assim, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas sim ser nova criatura. E guardar as ordenanças de Deus, conforme diz em 1 Coríntios 7,19, mesmo repetindo, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum. Para quem não sabe o que é circuncisão, né? Circuncisão era quando uma criança nascida lá em Israel, com 8 dias, tinha que fazer tirar o prepúcio, né, da criança. Todas as crianças nascidas de 8 dias. Era circuncidar uma criança. Essa era a lei de Israel, era um sinal. Todos tinham que fazer, de 8 anos para cima. Era a regra do povo de Israel, desde o tempo de Abraão. E algumas pessoas sim vinham e traziam essas leis até depois que creram em Jesus. E Paulo ensina aqui que isso não tem mais valor, mas sim ser nova criatura. Sim, guardar as ordenanças é maior do que você guardar essas incircuncisão ou circuncisão. Quem é circuncidado ou quem não é circuncidado não tem valor algum, mas sim guardar a lei do Senhor. É ser nova criatura. Então nós temos que olhar para o povo que era preso ao judaísmo. Alguns judeus que aceitaram Jesus foram convertidos e andaram com Cristo. Eles foram batizados, eles participaram da Santa Ceia. No decorrer da vida deles, eles quiseram voltar para trás, voltar ao judaísmo, e não quiseram mais obedecer, não quiseram mais olhar para Jesus.
mas voltar às tradições do judaísmo. E a Bíblia fala lá em Hebreus que se tornar pior daqueles que não creram. Amado, não volte para trás, não voltemos para trás. Nós devemos seguir avante, progredir espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer espiritualmente para não sermos levados por qualquer vento de doutrina e para não desestabilizar a nossa fé. Às vezes com qualquer coisa, vento de doutrina, qualquer coisa que você escuta na televisão, já fica abalado. Olha para a Bíblia, estuda a palavra do Senhor, para não desanimarmos, né, ao ponto de fracassarmos e naufragarmos na fé. Então precisamos cuidar. Ser nova criatura, o que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que se fez tudo novo, conforme diz 2 Coríntios 5,17. Nova criatura, nova vida. E para nós finalizarmos, amado, por que os cristãos guardam o domingo e não o sétimo dia? O sábado faz parte da aliança exclusiva entre Deus e Israel, conforme diz em Êxodo 31, 12 ao 17. Antes da libertação, o povo do Egito Deus não ordenou a ninguém que guardasse o sábado. Antes do Monte Sinai, Deus não exigiu, não pediu para ninguém guardasse o sábado. O sábado não é uma instituição perpétua. O fim da lei é Cristo, conforme diz Romanos 10, 4. Osés profetizou a abolição do sábado, por causa da infidelidade do seu povo. Jesus não guardou o sábado como mandava a tradição oral dos fariseus, embora Jesus cumpriu todos os mandamentos, conforme diz João 15, 10. Quem me ama, guarda os mandamentos. E eu guardo os mandamentos, e por isso que o amor do Pai está em mim. Então, Jesus guardou todos os mandamentos. Paulo diz, nós estamos debaixo de uma nova aliança caracterizada pela graça. Em Romanos capítulo 8, do versículo 6 ao 14, fala sobre isso. Nós estamos livres. E quem é filho de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo só vem habitar naqueles que são filhos de Deus. E traz-nos a liberdade de buscar o Senhor, e nós temos livre acesso. Nós não somos presos às leis, né, do farisaísmo, das leis de Moisés, mas nós somos livres em Cristo. Nós somos livres em Cristo e nós temos a alegria de guardar os mandamentos do Senhor, porque nós amamos a Deus. Então lembre-se disso, não somos julgados por causa do dia da festa ou da lua nova ou sábado. Nós não podemos julgar as pessoas porque não guardam o sábado. Nós não devemos ser julgados por causa disso também, conforme diz em Colossenses 2,16. Não somos julgados por causa do dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Não podemos julgar. Dizer que a pessoa não está buscando a Deus verdadeiramente por causa dessas coisas. Isso aí já ficou para trás, do passado. Aí nós lembramos, o nosso Jesus, Salvador, ressuscitou e venceu a morte no primeiro dia da semana, que foi no domingo, oferecendo assim o maior sábado, o maior livramento, que é a libertação do poder do pecado, do domínio do pecado. Também foi nesse dia que Jesus apareceu aos discípulos. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e foi nesse dia que ele apareceu para os discípulos. Depois de 8 dias, novamente, ele aparece novamente para os discípulos. Então, um novo tempo. O Espírito Santo desceu e inaugurou a igreja num domingo, pois o Pentecostes é comemorado 50 dias depois da Páscoa. E nesse dia, amado, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Então, tudo isso aconteceu no primeiro dia de semana, que é o nosso dia, domingo. Nós vemos em 1 Coríntios 16:1 que havia reunião da igreja e que era recolhida as coletas, as ofertas, né, para ajudar o servo do Senhor. E nesse dia, primeiro dia da semana, em Atos 27 comprova que havia reunião, santa ceia, exortação e pregação também no primeiro dia da semana.
que é hoje. Que o mundo inteiro, a maioria, 99% guarda o domingo. É o dia de descanso. Aí nós vemos os pais da igreja. Inácio de Antioquia afirma que o primeiro dia de semana é o príncipe entre os demais dias. Barnabé também, que faz parte do pais da igreja, diz que o 8º dia deve ser guardado com alegria. O dia que Jesus ressurgiu da morte. Clemente também afirma: um cristão observa o dia do Senhor e glorifica a ressurreição de Jesus. Como Eusébio, o historiador da igreja, o dia do Senhor era observado em todo o mundo. Então, várias evidências, amado, vários homens que viveram no passado, que fizeram parte da história da igreja, do crescimento da igreja, esses homens todos que eu estou dizendo aqui, foram perseguidos. Morreram por amor a Jesus, foram decapitados. Mulheres também envolvidas aqui foram mortos por causa que não negaram o nome de Jesus. Mas foram homens, grandes homens, importantes, que trouxe para nós, preservou a história da igreja, e essa mensagem chegou até nós. Por esses homens que viveram no passado, foram homens heróis, homens que mantiveram a fé no Senhor, confiavam no Senhor, o Senhor que é o Senhor do sábado. A palavra domingo, no Novo Testamento, no grego, significa Kiriaki ou Emira. O termo dia do Senhor contém a ideia fundamental da palavra hebraica sábado, descanso, porque o verdadeiro repouso eterno está em Jesus. Nosso descanso, amado, está em Jesus. Nosso repouso eterno está em Jesus, conforme diz Hebreus 4, 9 a 11. Nosso descanso eterno será em Jesus. Ele que vai enxugar todas as nossas lágrimas. Nós precisamos trabalhar, lógico que precisamos trabalhar, não podemos ser um vagabundo. Alguém que cruza os braços, espera cair o milagre do céu. Precisamos trabalhar. Jesus falou: trabalhamos enquanto é dia, porque chegará a noite que não poderemos trabalhar. Então temos que trabalhar, produzir. Mas não ao ponto de ser dominado pelo trabalho, ao ponto que não tem mais descanso, não tem mais dia para o Senhor. E tanto faz trabalhar domingo ou trabalhar outro dia, tanto faz. Se faltar no culto, não tem problema, hoje estou cansado. Tenho com meus compromissos. Mas lembre-se, amado, Deus santificou esse dia, o dia do Senhor. Ele, sendo Deus, descansou. Ele não precisava descansar, ele não cansa, Deus não se cansa, mas ele mostrou, ele estabeleceu esse princípio para que nós também descansássemos nele. Sabe quando você trabalha demais e não descansa? É porque você não confia em Deus. Você não depende do Senhor. Mas se você tem a confiança plena no Senhor, você descansa nele, porque você depende dele. Martinho Lutero diz: chamamos esse dia de Feiertag, em alemão, que significa cessar de trabalhar. Santificar o dia de descanso quer dizer tanto quanto devemos nos conservar santo. Então, se nós queremos nesse dia de descanso, o dia do Senhor, nós temos que também manter a santidade, ser santo. Jesus falou: sede santo porque eu sou santo, amados. Sem santificação, a Bíblia fala, ninguém verá Deus. Não podemos entrar no céu se nós não temos uma vida de santidade. Como que é viver em santidade? É se afastar das coisas do mundo. É não praticar o pecado. Isso é viver em santidade. Se separar do mundo. Não se amoldar com as paixões do mundo. Viver em santidade, nós precisamos, amado, viver separado para Deus. Se conservar santo. E Calvino escreveu que o quarto mandamento nos ensina a morrer para os nossos próprios gostos e obra, de modo que possamos meditar sobre o reino do céu. Ele diz ainda que a santificação do domingo é o ponto da partida de um trabalho. E a profanação do domingo é a origem da corrupção do trabalho. Então tem duas situações. Se nós colocamos domingo, e se reunimos para buscar o Senhor, é o ponto de partida do trabalho. E na igreja tem muito trabalho a ser feito. Tem muitas coisas a ser realizadas.
mas todos precisamos trabalhar. Não esperar do líder, de alguém. Se tem no seu coração, Deus colocou no seu coração para fazer algo em prol do reino de Deus, faça. Não fica acomodado. Agora, se nós profanar o domingo, é a origem da corrupção do trabalho. Então precisamos cuidar. E nós sabemos, amados, para vir na igreja domingo, às vezes a gente vem com luta, porque há estresse semanal. Os dias são corridos, executar um trabalho não é fácil, levar as crianças nas escolas é cansativo, né? E no domingo às vezes a preguiça toma conta. Vir na igreja, né? Às vezes dá vontade de dormir. Às vezes a gente recebe um convite, vai almoçar em locais diferentes, e aí não dá tempo para vir na igreja. Recebe visita bem na hora do culto. E a gente colocamos essas coisas como prioridade. E acostumamos com essa situação, e nós desprezamos o dia do Senhor. De buscar, de adorar o Senhor, de se reunir juntamente com os irmãos. Então nós precisamos priorizar porque a nossa vida, o Senhor. Eu quero dizer, amado, que um domingo não pode resolver todo o problema semanal. Por isso que nós devemos diariamente nos santificar a Deus diariamente, todo dia. Meditar no Senhor todo dia, orar ao Senhor sem cessar. Porque só um domingo não vai resolver o problema que nós temos durante a semana. Você lê a Bíblia só quando vem na igreja, não podemos. Aí nós vamos ser muito vulneráveis, facilmente, né? Com qualquer vendaval, qualquer tempestade, nós vamos desabar. Então nós devemos ser fiel em tudo ao Senhor, sabendo que Deus é santo, Ele é o Senhor que criou o descanso, então Ele quer que nós sejamos fiel a Ele, dependemos dEle, trabalhamos enquanto é dias, porque nós vemos nesses dias de hoje muitas pessoas ignorando o dia do Senhor, como o povo de Israel ignorou, foram rebeldes, Deus fez cessar o sábado da vida deles. Até não confiou que no outro dia ia ter maná, eles foram no sábado recolher maná, que não era para ir no sábado, era para recolher na sexta, dobrado, porção dobrada, eles foram no sábado, porque não confiaram em Deus, tiveram medo de acabar a comida. E nós às vezes andamos dessa forma também, sem confiança em Deus e temos medo do amanhã, e já começou o ano difícil, né? Nós vemos fogo lá em Califórnia, acabou com uma cidade lá praticamente, um bairro inteiro queimou tudo. Vivemos tragédias, pessoas morrendo aqui em Lucas do Rio Verde, né? Parece que acharam 14 corpos enterrados ali, tantas situações desastrosas. O mundo está assim, amado, de mal a pior. Guerra ali, que lá na Rússia não acaba, destruindo a Ucrânia, e a Ucrânia agora atacando a Rússia. E está dessa forma. Até quando vai isso? É a Bíblia se cumprindo. Mas aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, ele tem plena confiança em Deus, ele não vai se abalar. Ele vai depositar sua confiança no Senhor. Ele vai descansar no Senhor. Mas se você está desesperado, se as pessoas estão andando desesperadas porque não estão priorizando Deus, não estão confiando em Deus. E como é triste ver quantas pessoas ignoram o descanso. Não é diferente, amados, do povo de Israel como nós hoje em dia. O Senhor escolheu para reunirmos, né, na casa do Senhor, fazer a sua vontade. Deus estabeleceu esse princípio desde a criação do universo. 6 dias trabalhou Deus e o 7º dia descansou. Então descanse no Senhor. Use um tempo para a glória do Senhor, para exaltar o Senhor. Não use o descanso como o mundo faz, para a bebedeira, para as festas, para as práticas imorais. Muitas pessoas no domingo praticam isso, brigam, confusão em casa, e muitos fazem isso. Mas nós que conhecemos a Deus, nós vamos escolher esse dia para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, amados, e que nós possamos guardar o 4º mandamento. Saber que é o dia do Senhor, Ele escolheu. Todos os mandamentos aqui, amados, nós precisamos guardar no nosso coração como um cristão verdadeiro. Nós possamos guardar no coração, amar ao Senhor, guardando os mandamentos do Senhor.